19 do mês de novembro do ano de 1972, quando cheguei ao Lunho com a companhia de caçadores 41 os Gaviões, os restantes dias avançavam quando importámos naquelas paragens do fim do mundo. O Natal seria um saltinho naquele fim. A quadra festiva aproximava-se ao ritmo indolente da calmaria, andamento já de si retardado pela contagem decrescente dos dias, alimentando o desejo sofrido de ver chegado o distante dia do regresso. Em boa verdade, não creio que alguém se preocupasse com o Natal. Por ali nada o fazia lembrar, nós ainda muito jovens, cercados pelo perigo, quase nos sufocava, cercados de arame farpado, dormindo em cubículos, construídos em chapas de zinco. Não havia presépio, ruas iluminadas, nem lojas, nem pais natais. Cânticos natalícios, nem interessava. Aquilo era um local muito perigoso de comemorar. Sempre associei a quadra ao frio, e isso era coisa que ali não havia. Pela primeira vez eu passei o Natal longe dos meus familiares. O cozinheiro do destacamento Lunho, todos se admiravam da sua habilidade. A comezaina era limitada pela pouca variedade e escassa disponibilidade do depósito de géneros. Havia a mirrada posta de bacalhau com batatas excepcionalmente introduzida na emenda pobre e rotineira do pouco versificado menu que já nos habituáramos. O cabo cozinheiro e seus auxiliares a distribuir o jantar na caserna do primeiro grupo de combate. A rotina apenas foi alterada no reforço das sentinelas e das rondas noturnas, não fossem os amigos turras quererem fazer-nos uma visita em tempo de maior descontração. O vinho era de péssima qualidade. Era fornecido em bidões de 200 litros do depósito de género e depois servido no copo do cantil. Aquele líquido colorido se encontrava azedo. Após a abertura de um bidão, tinha de ser consumido em poucos dias, já que azedava rapidamente em ácido acético impróprio para o que quer que fosse. Os nossos graduados e o nosso comandante de companhia nem um copo de vinho do Porto nos ofereceu. No primeiro dia de janeiro do ano seguinte, de 1973, um grupo de guerrilheiros da Frelimo executavam um plano de observação da nossa companhia no seu interior do acortelamento. Saiu para o seu exterior uma patrulha de soldados, fazendo o reconhecimento. Entretanto, o inimigo já se tinham posto em fuga. O Ferreiro, depois de conferenciar com o alferes, falou rapidamente: temos que ter os olhos bem abertos. Prestem atenção onde colocam os pés e não saiam do trilho. Não se vão deixar apanhar. Vamos! A partir daquele momento a morte podia surgir em qualquer curva, em qualquer local. Estava com a certeza. Quando? Não se sabia. O silêncio era total, apenas se ouvia o restolho das calças roçando no capim. Aquele silêncio não me agradava nada. Cerca de uns 50 metros à direita vimos aparecer um morro com bastante capim e umas árvores raquíticas, sem folhagem alguma. O trilho esse ia passar justamente na base daquele morro.
Senti a garganta seca, tentei cuspir e nem isso consegui. Todos os meus sentidos estavam concentrados naquele estranho silêncio e no morro que nem os pássaros faziam barulho. Olhei para trás e vi alguns camaradas que se perdiam para lá do capim. A experiência adquirida ao longo daqueles meses no mato, nas imediações do Lunho, dizia-me que o local seria o ideal para uma emboscada. E se os guerrilheiros da Frelimo estivessem ali à nossa espera, seria ali mesmo. E estavam. De súbito, toda a floresta se transformou num inferno de fogo e aço. As rajadas armas automáticas dos guerrilheiros da Frelimo ecoaram pela mata, rapidamente, como impelidos por gigantescas molas. Todos nos lançámos para o meio do capim, procurando refúgio junto às árvores. Naquelas circunstâncias era necessário não perder o sangue frio. Não era a primeira vez que estava debaixo do fogo. Subitamente, duas explosões quase em simultâneo abalaram os ares. Os estilhaços assobiavam por todos os lados, arrancando pedaços de madeira. Estávamos a ser alvejados pelos turras e eles tinham um morteiro. A chegada do tão desejado correio. Aqueles 2 dias por semana em que o pequeno avião a pega aterrava na pista dos Castelões do Lunho para nos achar uma mão cheia de cartas e aerogramas, carregados de notícias de casa. A região assinalava a nossa precária e improvisória residência. SPM 6934. Uma estando localizada no Lunho. Trazia mais alento ao pessoal. Era uma espécie de religião, um desejo incontido, um vício irresistível, autêntica dependência saudável, fazendo com que os outros dias fossem meras etapas de um caminho que desaguava em cada terça-feira e se repetia à sexta, seguindo um longo interregno com o fim de semana pelo meio, sábados e domingos, que no Lunho não eram diferentes de qualquer dia da semana. Dias que não fosse dia de correio, eram todos iguais. De facto, verdadeiramente especial, o nosso dia santo era mesmo o dia em que recebia correio. Todos nós ansiosos procurando adivinhar o volume do saco, era entregue na pista de aviação ao nosso cabo querido José Xavier. Era escoltado no seu percurso até à caserna das transmissões como uma preciosa relíquia se tratasse. Ali era conferido e depois entregue ao empoleirado e improvisado carteiro António Brites. Subia acima de um bidão cheio de areia, seguido por um bando de soldados ansiosos. Uma pequena multidão que o rodeava ali se tornou um hábito, se tornou o local da distribuição do correio. Eu, seguindo com os meus olhos ávidos no volume das cartas e aerogramas. As cartas e aerogramas da namorada eram sempre os primeiros a serem lidos. Eu procurava um cantinho onde fora deixado o beijo desvanecido pela distância, já sem gosto, mas mentalmente ressuscitado por uma réstia de perfume. O importante, isto acontecia com todos, desde o oficial até ao soldado. Porque na companhia de caçadores 41 os gaviões, havia uns quantos analfabetos recorrendo ou não ao companheiro do lado. Todos se dedicavam à leitura, devorando sofregadamente as cartas e aerogramas que narravam acontecimentos e transmitiam sentimentos simples, decorrências para encher a folha de papel. Pura descrição
de assuntos que só há distância. Quando o Brites anunciava o meu nome, eu respondia: Eu, estou aqui, como se tivesse ganho a lotaria. E ao mesmo tempo que a minha mão se elevava para recolher o prémio, nestes casos as saudades eram maiores. Quando em vez do aerograma vinha uma carta, até os meus olhos brilhavam. O Brites lá continuava com o seu pregão, anunciava os nomes escritos em cada carta e aerograma e insinuou para mim dizendo: anda que hoje não lerpas. Recebia correio das madrinhas de guerra, mas o mais importante era o da minha namorada. Ainda pouco tisnado pela caloria da planície lunar, naquele fim do ano de 1972, início de 1973, estávamos carimbados como checas. Um dos minutos passados naquela clareira que me serviu de lar eram os minutos quando chegava a pega e a partir e depois da destruição do correio, feito normalmente por um arauto empoleirado em cima de um bidão cheio de areia, era bem visível nos semblantes a tristeza daqueles que por uma razão ou por outra não recebiam nada. Sim, o correio era fundamental, tão importante como as coisas verdadeiramente importantes. Isso era o que acontecia com todos, desde o oficial ao soldado, a começar pelo culto e acabando no analfabeto. 51 anos se passaram. Veio à memória quando no Lunho foi realizada uma operação a nível de companhia à base avançada de Ampoche. As dificuldades em definir um rumo num terreno demasiadamente plano e sem pontos de referência. Tirando uma exceção aqui e outro acolá, a paisagem parecia uma mesma imagem sucessivamente repetida, num cenário virgem e selvagem, que talvez nunca tivesse então visto gente. A imagem a indicar o caminho ilustrava bem a dificuldade de definir um rumo, embora para nós que fazíamos parte da operação parecesse coisa singela. Se bem me lembro, nunca antes a tropa chegar àquele local, o que penso eu. Determinou que o inimigo de então tivesse construído uma base. Não retenho exatamente como surgiu o nome, mas não andarei longe da verdade se disser que foi assim batizada Base Avançada de Ampoche. Ali ser localizada uma base inimiga enquadrada por um grupo de guerrilheiros. Como é natural, não havia picado até lá e não tinha sentido que houvesse. Normalmente as bases inimigas, para além de móveis, estariam em locais tão distantes e inacessíveis que passariam despercebidas e por isso a salvo das nossas tropas. Foi um longo percurso a corta-mato, seguindo as indicações do nosso comandante de companhia, que mais parecia orientar-nos por telepatia. A aventura de uma grande viagem, além de ser de 8 dias, até que encontramos o rio de Ampoche. No dia 29 de janeiro de 1973, ali foi feita uma pausa. Os grupos de combate que não iam fazer parte do assalto, a tarefa do pessoal era dar-nos apoio. O comandante ordenou que o Ferreira Serafim Afonso selecionasse uma dezena de homens para fazer o assalto à dita base. Eu, como soldado corneteiro de infantaria, graças à minha especialidade, não consegui arranjar uma cunha para ficar dentro do quartelamento e não era atirador. E para meu azar fui um dos contemplados. Tudo a postos, o Ferreira confiando de um nativo negro, fazendo de guia para indicar o local da base, sempre de braço estendido, indicando o trilho que ao seu lado se encontrava uma imensa área de cultura de milho e mandioca.
Não conhecia os andarilhos daquele local. Avistei ao cimo uma machamba, uma palhota, em que se encontrava um guerrilheiro da Frelimo de vigia. Ao avistar a tropa, disparou um tiro da sua arma, avisando os seus camaradas da base que iam ser atacados. Se pôs em fuga quando nos aproximámos do local. Tocava a margem que definia um perímetro de um aldeamento. Era um aglomerado de cerca de 30 palhotas, construídas em capinha, incumbindo de maior dimensão para marcar a nossa presença daquelas que se dava o nome de ação designativo de uma operação militar de bastante importância. Fizemos o cerco, fomos recebidos com rajadas de tiros das armas ligeiras automáticas do inimigo. Fui detectado por um dos guerrilheiros, logo fui metralhado por uma rajada de balas mortíferas. A minha sorte foi ter junto de mim uma grande árvore onde eu me abriguei. As balas ficaram cravadas na mesma. Se não existisse aquelas árvores, hoje não estava aqui a contar toda a minha história. Foram momentos arrepiantes que eu vivi. O inimigo abandonou a base. Nós capturamos uma série de documentos e material doméstico. Com um isqueiro roçando a picada, chegámos fogo a todas as palhotas. Ao hino da morteirada do morteiro 82 da base principal, estive debaixo do fogo. Senti as granadas a estourar perto de mim. Abandonei a base como se tivesse na memória cada aro tudo parecesse igual. Simplesmente recordo aquele dia 29 de janeiro de 1973, sobre a ameaça daquele morteiro ou de uma emboscada que me roubasse a vida. Estava deitado no trilho, porque o rebentamento das granadas do morteiro era intenso. Ouvi gritos da base, era o cabo coronteiro Fernando Rocha. Se encontrava junto da mesma, parecia-se divertir num parque de diversão. Eu me aventurei, subi novamente o trilho e aconselhei a fugir. Descemos o mesmo que serpenteava até junto à companhia. O nosso comandante ordenou que abandonássemos o rio de Ampoche. Fomos caminhando 3 km, onde acampámos para o almoço e ração de combate. Quando decorria o almoço, um dos nossos camaradas deu pela presença de um guerrilheiro, de um grupo de guerrilheiros, deu o alarme, foram metralhados com fogo de G3, se puseram em fuga. De imediato abandonámos o local, fomos caminhando em direção ao nosso acordalamento. Éramos atacados por formigas, feijão macaco, e ao passar por um arvoredo fomos atacados por um grande enxame de abelhas. Ficou bastante ferido o soldado atirador António Varandas, teve a necessidade de ser evacuado num hélio para o hospital. Tudo corria normalmente, não fosse mais um azar. O nosso camarada Rogério Sampaio estava perdido e o pior é que, entretanto, já o sol rendia-se, descendo dramaticamente abaixo da copa das árvores, pintando de um vermelho alaranjado o céu, que até exibiria o seu normal azul imenso e luminoso. O meu camarada se encontrava nervoso, visivelmente assustado, temendo a mata desconhecida, com sinais de apreensão que aos poucos se foram transformando em pânico. Entretanto, a noite caía, envolvendo o seu manto negro toda a mata circundante. O Rogério Sampaio, sem querer tentar esconder os seus temores, decidiu que o melhor seria trepar a uma árvore, convencendo-se que ali agachado entre os ramos, preso com o seu cinturão, estaria a salvo da bicharada e dos guerrilheiros da Frelimo. O dia nasceu bem cedo, como é costume naquela terra, e todos os fantasmas que povoaram a noite desaparecem. Estávamos muito perto do nosso acordalamento. Fomos caminhando, o facto é que ao ritmo lento do arrastar dos dias, ora massacrados em permanência por um sol impiedoso, ora fustigados por chuvas diluvianas,
acompanhadas com ventos ciclónicos e trovoadas muito fortes. De todos nós recorremos ao ponche e nos abrigámos encostados às árvores. O temporal tinha passado, iniciámos a marcha. Ao chegar ao rio Lunho, tivemos que utilizar uma katana para derrubar uma árvore para fazermos a travessia para a outra margem. Foi no acortalamento, quando foi feita a formatura de praxe, que demos volta ao nosso camarada perdido no mato. O dia amanheceu quando já sobrevoava a zona um pequeno avião. Como o capim era muito alto, não foi possível detectar. Logo saiu ao seu encontro o segundo grupo de combate chefiado pelo Forrel Serafim Afonso. O encontramos ao fim da ponte do Lunho, com o seu camuflado roto e muito abatido exausto. Fim da guerra, esta base passou a ser um posto administrativo do Lunho. O rigoroso regulamento RDM da disciplina militar, de que se dizia ser incumprimento, alimentava boa parte do anedotário da caserna, dos tempos e da tropa. Entenda-se, seria de todo desnecessário, e isso porque bastava entender as regras principais. Cuidado com o que dizes e vê lá o que fazes. O que significava que até isso para não cair nas suas malhas. Naquele tempo dormir era razoável. A probabilidade de se infringir qualquer dos seus inúmeros artigos. No Lunho não havia cadeia, as penas de prisão eram cumpridas no fundo de um subterrâneo, sem existência de luz. Eu tenho em memória ter sido enclausurado num cubículo porque se entendia que nunca teria serventia. O presídio foi estreado por mim. Não tinha porta nem chave, e para quê? Se ali não tinha por onde fugir. Cumpri o castigo como foi imposto pelo comandante da companhia. Creio que, se me recordo, esse presídio teve apenas um inquilino por uma noite. Escolhi ter sido logo no posto de sentinela que tinha um subterrâneo. Um animal de nome Laika tinha parido 10 cães. Fui preso sem camisa. Foi-me retirada a minha arma G3 e os meus cinturões. Fui encaminhado por um ferriel do meu grupo de combate para o cubículo. Era bastante apertado, tive de dormir no chão em condições desumanas. Um negro refilão preguiçoso de nome Agostinho Paulo, um certo dia excedeu-se mais do que costumava na bebida, e antes que os desacatos descampassem e em grossa asneira se encontrava embriagado, ultrapassou o desculpável, infernizou a minha paciência. Eu já me encontrava visivelmente agastado com os palavrões que me eram dirigidos. Apontou a sua arma G3, saquei do meu cinturão e o atingi numa das suas orelhas. O borreiro ainda continuou por algum tempo, mas acabou por calar-se, talvez vencido pelo cansaço ou vencido pela bebedeira, rangendo os dentes e processar o álcool ingerido. Prontamente foi socorrido pelos seus camaradas negros à enfermaria. Fui preso inocentemente, num cubículo precário sem condições e de pequenas dimensões. Enfim, um cubículo. O negro Agostinho Paulo era um homem quisilento, quando estava com umas cervejas a mais, situação algo frequente. Felizmente levava a bem e era fácil apaziguar-lhe as fúrias mesmo quando bem bebido. A cerveja era barata e havia quantidades generosas, que apenas se manifestava controlado pela bebida em quantidade. Claro que nestas coisas havia sempre excesso. A bebida, queimando o seu fraco senso,
fazia às avessas, daí o resultado das ameaças. O único que sofreu fui eu. O castigo senti de uma forma dolorosa. É caso para dizer que a cadeia no lume não fazia falta. O castigo me foi imposto, comportando-se de forma que o capitão nunca se atreveu a denunciar a situação que, no meu entender, não estava bem. Creio que o cárcere apenas teve um inquilino apenas por uma noite, e assim sendo, mais valia prevenir, obviando que de um momento para outro se fizesse algum disparate. Formados na parada, chegou a hora. Foi feitos os preparativos para o início da caminhada, tarefa que não ficou esquecida. Certa vez ali para os lados do Monte Xicindo, encontramos uma pequena base com cerca de 5 palhotas ali abandonadas. O clima acima dos 30 graus. Quem comandava a operação era um ferriel das operações difíceis. O calor era insuportável de várias operações que eu alinhei. A umidade do ar fazia com que o céu parecesse pesar sobre os meus ombros, tornando-se ainda mais penoso o caminhar. Não tenho qualquer objetivo de ação, mas suponho que, como tantas outras se destinavam a percorrer determinado itinerário numa qualquer missão de patrulhamento. Bem cedo, palmilhando aquelas matas durante toda a manhã, de momento seguíamos a corta-mato, dificultando a marcha, exigindo o redobrar do esforço. Já era a hora do almoço, ração de combate. Acampámos num espraiado à sombra das árvores mais próximas. Retirei do meu saco as latas da ração, fui abrindo ao surdo tilintar da faca do mato, cortando o metal, e sem pressa saboreava o petisco. Foi sendo mastigado juntamente com as côdeas do casqueiro já duro, cozido o dia anterior e já esborrachado pelo peso de tudo o que cada um enfiara no saco. Depois do estômago composto, alguns camaradas preguiçavam sobre as ervas, já dormitavam num quase inútil exercício de preparar o corpo para a inevitável e extenuante caminhada que duraria até ao anoitecer. Entre os nossos viu aparecer no meio do capim aquelas cabeças de cabelo encarapinhado. Avisa o comandante da secção. A patrulha era composta por 2 guerrilheiros que se dirigiam à base. Foi feita uma emboscada. O comandante do nosso grupo se colocou atrás do mar. Espera a aproximação do alvo. Faz a pontaria. Prima o gatilho da sua arma G3. O que seguia na frente foi atingido mortalmente. Cai por terra. O outro se pôs em fuga. O moribundo trazia na mão, além da sua arma que não chegou a utilizar, uma cana de açúcar no qual tomava o seu pequeno almoço. O cadáver prostrado no chão, a mão abriu e a cana ficou entre os dedos do moribundo. O caçador especial que atingiu o rebelde foi procurar a sua arma, viu a cana, viu o sangue de um homem, viu o efeito da sua arma, viu o que seu dedo provocou, viu um cadáver prostrado por terra, viu os buracos dos projéteis da sua arma, voltou para junto de nós, seus camaradas de campanha, a transpirar, mas sentindo bastante frio que lhe causava arrepios. A operação termina, voltamos ao acortalamento do Lunho. O ferriel traz consigo o troféu do campo de batalha. A princípio, nós não demos importância, mas o facto é que eu vi um ser humano a ser abatido a tiro. Não dissipou qualquer dúvida que pudesse existir. Isso significava que Zé Turra tinha o hábito de nos seguir. Dia 15 de fevereiro de 1973, eu, Bernardino Peixoto, às 14 horas fui render um camarada ao posto sentinela no Lunho.
O posto de sentinela estava plantado entre a cozinha e o depósito de género. Era um espaço com evidente aspecto de vigia. É verdade, foi ocupado por mim e depois do almoço. Ali se encontrava um camarada que fez render às 14 horas. Este posto de vigia era desprovido, com uma tosca estrutura de barrotes em madeira coberto com uma chapa desencondelada, retorcida e ferrugenta. Levei comigo uma revista Crónica Feminina. Depois de me sentar um pouco em cima do bidão, encostei a minha arma G3, acendi um cigarro FN para queimar. Manifestava de várias formas enquanto lia a dita revista. Segurava o cigarro fortemente entre os meus dedos. Muitas vezes esquecia que o tinha na boca. Deixava uma ronda cinza alongar-se, até que naturalmente de incandescência me queimava os dedos. Parei um pouco a leitura neste posto de sentinela. Nas proximidades abraçava um curso de água que se transformou num pântano. A sua extensão se alongava a perder de vista. O perigo me rodeou e se passou comigo naquele posto de sentinela, comparando com a minha total ignorância ao ver pela primeira vez um guerrilheiro da Frelimo com a sua arma automática acima da nuca. Saí do posto com a minha arma apontada para o guerrilheiro, que entregou a sua arma e os seus pertences. Só consegui saber o primeiro nome. Chamava-se Samuel. Trazia consigo uma saca em pano com os miseráveis grãos de arroz cru e uma colher de pau. O homem quase entrava despercebido no acordalamento. Não fora eu estar com os olhos bem abertos quando lia a dita revista. Aquele homem o encaminhei ao meu comandante da companhia e regressei de imediato ao meu posto até ser rendido. Depois da minha rendição, dirigi-me à minha caserna. Vi-me de novo na parada onde se encontrava aquele negro rodeado pelos meus camaradas. Olhei com muita tristeza ao ver um inocente como eu lutando por uma guerra que não fazia sentido. No dia seguinte foi enviado ao interrogatório para Vila Cabral. Passados alguns meses, o Samuel voltou ao Lunho para servir de guia numa operação a fim de serem capturados os seus camaradas, mas a base se encontrava abandonada. De regresso ao quartelamento, o guerrilheiro me abraçou e me confidenciou que esteve deitado ao fundo da pista de aviação com a sua arma apontada em minha direção. Se o rebelde Primo Gatilho era mais um soldado da metrópole que tombava na flor da idade. Isto nunca me tinha acontecido. Foi a primeira vez que me deixou trauma para o resto da minha vida. O nativo Samuel, quando estava a ser interrogado pelo nosso comandante da companhia, lhe transmitiu que na base de Ampós foram abatidos o chefe Francisco Orlando Magumba, 3 guerrilheiros e uma mulher. O chefe Magumba foi sepultado na base de Ampós. Foi atingido com uma bala na testa e outra no peito. Nunca cheguei a perceber. Creio que alguma vez, além de estrelar um ovo, a verdade era que na tropa se transformavam pedreiros, carpinteiros, jardineiros e afins em cozinheiros temporários, que após cumprido o serviço militar obrigatório, voltavam às suas atividades iniciais. Se transportar tudo isto para a realidade, no Lunho as coisas pioravam. A cozinha sem condições, o combustível era a lenha colhida na mata, os tachos eram negros e grandes, e o calor tornava a tarefa do primeiro cabo cozinheiro e seus auxiliares um martírio. A gravar tudo isto, os ingredientes escasseavam. A ração era parca e nem ingredientes havia para confeccionar uma sopa dita. Na verdade, a variedade do rancho oscilava massa com carne e carne com massa, substituída de tempos em tempos feijões, bifes nem belos,
e o peixe era indesejado. Em vez em quando lá vinham umas salsichas, uma feijoada com uma outra rodela de chouriço barato, umas ervilhas enlatadas e pouco mais. Havia ainda a dobradinha. O ingrediente chegava seco e desidratado em forma de pequenos pedaços, parecido com flocos que inchavam quando postos de molho. Dobradinha com feijão apimentada, com uma colher de arroz, era assim um dos petiscos que permitia desenjoar da massa, mas que não nos livrava dos feijões, que engrossavam o molho com um aspecto amarelado de cola líquida, condimentada com chouriço estrategicamente misturado, para dar gosto, e onde os mais golosos ensopavam o pão. Exigir dotes de prestigiado, tanto mais que os ingredientes não se encontravam disponíveis. No Lunho não existia uma tosca tasca ambulante, onde fosse possível mitigar uma sandes para alimentar o meu estômago, que se encontrava com fraqueza. Apenas dentro do perímetro do acortelamento existia uma pequena cantina explorada pelo primeiro sargento. O cantineiro se encontrava atrás do balcão, vendia a cerveja com carimbo de isenção, mas nós a pagávamos a preço corrente. Mas com o tempo o nosso primeiro sargento foi verificando que os magros tostões que compunham o rendimento mensal de cada soldado mal chegava para a cerveja, tabaco e alguma outra coisa que precisasse. De facto, o ordenado que eu recebia era tudo gasto na cantina, voltando assim às mãos do sargento. Não sendo novato naquelas andanças, o primeiro sargento concluiu que o dinheiro que recebia em cheque era para pagar os ordenados do mês seguinte. Era mais coisa, menos coisa, ao valor que tinha de remeter à manutenção militar, para a liquidação dos produtos vendidos na cantina, e esse mais coisa, menos coisa provinha dos ordenados que pagava. As notas que o pessoal gastava na cantina voltavam às mãos do primeiro sargento. O abastecimento era feito por colunas militares, os frescos chegavam ao Lunho de avião. O vinho era de péssima qualidade, a alimentação era muito pobre, sem sabor. Talvez foi o motivo de eu baixar à enfermaria com um forte paludismo acompanhado de fraqueza. Deixei a minha caserna, passei a estagiar como enfermo. O enfermeiro de serviço passou a requisitar a sopa da messa oficiais para me alimentar. Mas a nostalgia bateu-me forte, uma voz chorosa, um lamento lacinante que ainda hoje me recordo. Quando acabava de chuchar o termómetro, este marcava sempre 40 graus. O facto de estar no Lunho não havia médico gerou um pânico na minha cabeça, contribuiu para agravar mais ainda o meu estado de saúde. O enfermeiro costumava dormir só para fazer plantão na enfermaria, diagnosticou o meu estado de saúde, recomendava cuidados, recomendou que eu ficasse a dormir na enfermaria. Quando amanhã nasceu, mal dizia que eu teria de ser evacuado para o hospital do setor A, Vila Cabral. No dia seguinte, ao nascer o dia, já se encontrava a aterrar na pista de direção um pequeno avião. Acabei por ser evacuado para o aeroporto de Vila Cabral. À minha espera já se encontrava estacionada uma ambulância que me transportou até à urgência. Rapidamente fui atendido pelo médico de serviço, tenente-coronel, que chamou o enfermeiro e ordenou que me administrasse 1 litro de soro, que este gajo está pronto para o caixote. Palavras do médico. Ali fiquei internado durante 17 dias, tomando 1 litro de soro diário. Os dias iam passando, o médico, ao fazer a revista aos doentes ali internados, contudo, era certo, se o médico colocasse a sua mão na minha testa e entendesse que já não tinha febre, era o suficiente para assinar a minha alta hospitalar, a fim de eu regressar ao inferno Lunho.
Deixei o hospital, fui para a unidade do Exército de Vila Cabral. Desloquei-me para uma das casernas, era enorme, onde existiam várias camas. Escolhi uma delas junto da porta de entrada, para descansar um pouco, enquanto eu aguardava a viagem de regresso. Entraram pela mesma uma meia dúzia de nativos negros com vassouras artesanais construídas em giestas da mata, fazendo limpeza. Já era receptivo que, perante uma nuvem de pó, eu deitado na cama com dificuldade em respirar. De qualquer forma, esses nativos pretos não fizeram uma pausa para que o pó se invadisse para o exterior da mesma. No dia seguinte embarquei numa barlete no meio dos nativos homens, mulheres e crianças de raça negra. Passei à curva da morte, em Maniamba, debaixo de um sol impiedoso, sem água para beber e sem alimentos. Os nativos iam desembarcando da viatura, regressando às suas palhotas, onde viviam. Eu continuei a marcha no assento da frente, ao lado do condutor, até chegar ao inferno do Lunho. Nesta cozinha também comi arroz com caganitas de rato e uma salsicha. Comi carne de vaca ou de burro que alguém tinha rejeitado. O vinho da velha cepa não chegava a estas paragens. Chegava assim nos barris de água do lago Niassa, com um pouco de tinta vermelha e outros cheios de vinagre e água colorida. Era racionalmente servido por um elemento da secção da cozinha. Eu levava uma lata de cerveja cortada ao meio. A sopa era confeccionada com água, feijão preto e arroz e couves da machamba. Era boas para alimentar os porcos. Os protagonistas deste grupo bélico estavam envolvidos e focados na guerra e nos alimentos que pertenciam a nós soldados. Muitas vezes eram desviados e escondidos pelos funcionários da cozinha. A rede funcionava durante 24 horas, incluindo as horas das refeições. Passei momentos de muita expectativa entre o viver e o parecer. Neste aglomerado de latas, sofri a ausência dos meus familiares. A verdade é que, sem darmos por isso, nos fomos adaptando às novas vivências, mudando radicalmente hábitos e comportamentos e rotinas. Como éramos apenas uma simples companhia independente, a alimentação deveria ser igual para todos. Os elementos deste grupo bélico, contudo, éramos de carne e osso, e as divisas ou galões pouco nos devia dizer. Esta cozinha tinha pendurado num dos barrotes do telhado um ferro que fazia de sineta para alertar todos nós que era hora do rancho. Os componentes que faziam parte desta cozinha também eram os melhores do Lunho. Faltava-lhes o casaco branco e as boas maneiras de todo o empregado que se batia à gorja. No Lunho, o pessoal sujeito à alimentação que se verificava, o chefe cozinheiro desviava da cozinha a carne que ele selecionava, era escondida na sua caserna, e o vinho da velha cepa para as patuscadas. O empregado de potes géneros era suspeito e também alinhava. Não foi por acaso que eu os fui surpreender na caserna, rodeado de amigos, a comerem o que pertencia ao Zé Soldado. O banquete durava até à 1h da matina. Para completar o jantar para quem era praça, era servido bastante cedo, porque faltavam condições para ser servido com luz artificial, necessitando de aproveitar a luz solar. O meio era tão pequeno que nada se fazia sem pensar na mínima coisa, embora insignificante, sem que os componentes deste grupo belicoso o soubessem. Existiram, contudo, coisas que em qualquer parte eram impossíveis. Os primeiros meses passados no Lunho, além de alimentarmos de alguma caça,
podemos gastar menos em alimentação. O serviço foi passado ao vago-mestre correspondente pela alimentação. Tinha desenvolvido um trabalho notável no serviço que era alvo de grandes elogios, pelo empenhamento e grande imaginação posta na elaboração das emendas, ao ponto de alguém ter pressionado sem sucesso. Feito o inventário e uma estimativa à gestão, constatasse um déficit no serviço de alimentação. Ou seja, durante alguns meses viveu-se acima das possibilidades. Posto o problema ao Conselho Administrativo, comandante da companhia, primeiro sargento, e porque o déficit teria de ser recompensado no futuro sob a pena de responsabilização e pagamento dos montantes em falta, foi decidido apertar o cinto. A situação chegou rapidamente ao conhecimento de toda a companhia e comecei a ouvir ameaças veladas de que, se tal acontecesse, ia haver levantamento de rancho. Por todas as razões e também por solidariedade com o vago-mestre, houve que perseguir o caminho traçado, evitando as emendas que fossem mais dispendiosas, até porque o entusiasmo pela caça tinha esfriado. De facto, os habituais voluntários não estavam tão disponíveis para continuar e a época das queimadas não se iniciara. A primeira caçada numa época, uma gazela no mato insuficiente para dar uma refeição a toda a companhia. O pretexto para um incidente apareceu quando se serviu ao almoço uma dobradinha com feijão, como era norma. A comida era só para quem era praça, servida em terrinas para os doentes. Na enfermaria passava-se a atender os praças. Quando estava a terminar a minha refeição, fui para a parada para ouvir a reclamação de que a comida estava imprópria para consumo, porque o feijão tinha bicho. E mostraram pratos onde se viam feijões com um ponto negro. Entretanto, chegou o comandante da companhia, que mandou formar na parada, tentou convencer o pessoal a retomar a refeição. Não havia levantamento de rancho e avisou que a cantina estaria encerrada e só abriria depois do jantar. O pessoal persistiu da decisão. O comandante da companhia, para evitar que o incidente se repetisse, mandou que o saco de 60 quilos de feijão recentemente encetado fosse servido aos hóspedes da pocilga, situado na machamba. O feijão, tão proteicamente enriquecido, foi por nós consumido na sopa depois de processado no passa-vite. A vingança foi servida quente no lunho, com as épocas das chuvas diluvianas e secas prolongadas, onde a água tinha por vezes mais valor que o ouro. As vastas áreas em que se desenrolaram as operações estavam infectadas de doenças terríveis, marcadas pelos ataques permanentes, pelo todo tipo de animais, e até enxames de abelhas atacavam sem piedade a quem se aproximavam das suas colmeias. Não podia ser mais diferente do que as frias lamacentas contínuas trincheiras da frente ocidental europeia. Escrever foi logo uma forma de manter viva a esperança de voltarem, além do registro que acontecia, se sonha ou se teme em escrever. Era uma terapia. Também era uma forma de encontro com quem estava longe. A separação prolongada e dolorosa da minha noiva, do ambiente doméstico e da terra, fez da escrita uma prática de sobrevivência. Para mim estava deslocado em tempos bélicos. O afastamento de casa e a distância em que eu me encontrava da família pôs em movimento as funções da correspondência, fazendo a carta do aerograma o refúgio privilegiado, o sentimento, a saudade da autenticidade da mensagem para dela era digno. Assim o diálogo epistolar assumia um papel de relevo para quem foi mobilizado para um sítio de morte.
A norma apontava para o envio de uma missiva diária por um soldado, sem contar com muitos populares bilhetes postais. Para sobreviver na frente da guerra, escrevia compulsivamente situações difíceis. Também praticamente não havia, foi um choque grande. Às vezes ignorava que era uma bênção, acreditem. Eu, com 21 anos, apercebi-me que o perigo estava por perto. Sabia que estar no Lunho, em Moçambique, não foi um passeio no parque. Fui criado em Avelé da Braga, depois oriundo de uma freguesia em Fulgosa da Maia. Qual era a minha experiência que eu tinha de selva ou de guerra ou coisa do género? Absolutamente nenhuma. Quando ia para uma operação, a comida desidratada, dobrada, latas de sardinha de conserva e atum que era fornecido do depósito de géneros. Quando recebi uma carta da minha noiva, era uma alegria, também os meus camaradas sentiam o mesmo. Os jornais do regime eram parcos. O que interessava ao Estado português era mobilizar os jovens para a guerra. Isso acontecia o soldado herói. Alguém tinha de servir a pátria. Na verdade, nenhum de nós sabia exatamente o que ia para lá fazer. Naquela terra longínqua, naquele mundo desconhecido e tão diferente. A censura militar focava-se num tema de tabu, fazendo alterações de forma que não fossem dadas as informações ao inimigo. Ainda me recordo daquela tragédia que eu assisti naquela picada de Lunho. Foi horrível para mim e para os meus camaradas. Muito havia para contar sobre a particularidade daquela picada. Será mania minha insistir nisso? A verdade é que eu ainda me recordo daquela imensidade que nem o arvoredo se atreveria a incomodar. Começando num verde luxuriante, num pico da época das chuvas, aquelas searas de capim viçoso mudavam de cor ao sabor dos equinócios, esmorecendo num processo que as iam matizando lentamente de amarelos, tímidos até mal querer em um processo que iam matizando lentamente de amarelos até adquirirem aquele acre perfeito de grandes queimadas, voltando a rejuvenescer nas primeiras chuvas da época seguinte. Era uma natureza que, morrendo pelo fogo, renascia das cinzas, exuberante e pujante, e formando uma intrincada caótica sucessão de espaços impossíveis de contornar, assim punho no nosso caminho, dificultando o andamento da viatura, como resistindo se procurasse vingar da nossa intromissão, que bem se podia dizer que profanava a quietude daquele mundo selvagem, sobrepondo ao suave murmúrio do roçar do capim embalado pela brisa, amelengada por força do calor sufocante, que chegava a calar o curuquitar dos pássaros empoleirados no espaço arvoredo circundante. O facto é que para se ir a qualquer lado não havia forma de seguir em frente, sem seguir pela picada Nova Coimbra para o Lunho. Trilhar aquela picada era uma aventura, por muitos cuidados que se tivesse e por muito que se pensasse que já sabia tudo, acontecia sempre algo inesperado. Um dia o desagradável aconteceu na ida do Lunho para Nova Coimbra. Tudo correu dentro do previsto, mas no regresso, quando o pior já ficara para trás, a Beliette enterra-se no lamaçal da picada. A situação foi sendo resolvida. O episódio que eu recordo e que eu infelizmente assisti faz parte da história da companhia de caçadores. Por entre 41 os gaviões se desenrolou naquela picada consistente que ligava ao Lunho. A viatura carregada de militares, quando as chuvas regressavam, a picada ficava submersa. Podia circular sem atascar desde que o condutor a fizesse circular lentamente, não se desviar do traçado da picada submersa. Até por razões que não chegaram
o pior aconteceu. Parece que a culpa involuntária de alguém talvez mistura com um quanto bastante a excessiva confiança e complementado com um bom bocado de procedência e uma pitada de má sorte do condutor desviou-se do traçado submerso da picada. Ainda que o desvio tivesse sido ligeiro, enterrou-se no lamaçal e mobilizou-se, tentou fazer marcha atrás, usou todos os truques que entretanto a experiência lhe ensinara para sair daquele atoleiro, mas tudo em vão. Um camarada adido à companhia viajava ao meu lado. Na carroceria da viatura se descuidou, tombou, foi projetado para a picada, onde foi colhido pela roda dianteira que lhe esmagou a cabeça. Saltámos abaixo, mas nada podíamos fazer. Já se encontrava moribundo. Foi transportada por uma outra viatura para o quartelamento de Lunho, onde ficou depositado o seu corpo junto à capela dos bidões. Ali passou a noite. No dia seguinte, aterrou na pista de aviação um pequeno avião que transportou a sua urna, acompanhada por um militar especialista em que o colocou dentro da mesma e o chumbou no local. Foi feita a despedida do nosso camarada. O transportámos para o avião, foi o adeus. Vinha ter conhecimento que foi enviado para a metrópole a fim de serem feitas as exéquias fúnebres. Foi sepultado no cemitério da sua terra natal, em Cabeceiras de Basto. Ir para a guerra e pensar não voltar vivo, vivia um pensamento difícil e assustador. O que mais me custava era as saídas para o mato. Sempre que ia, podia me encontrar ou não com o inimigo. Também era muito difícil o momento dos bombardeamentos. Tinha muito medo, não sabia onde as granadas do morteiro iam cair. Muitas vezes perdia a noção do tempo e era muito assustador. Foi aqui neste lugarejo que vivi durante 17 meses da minha comissão. Aforo o destacamento da Mendica, isolado atrás de isolamento. Todavia, apesar de todos os contratempos, havia sem dúvida a existência nas proximidades de um rio que tinha o nome de Lunho. As paradas e as picadas eram em terra batida. As imediações da guarnição numa calmaria que me beatificava a alma. A chegada do correio era um encorajamento mútuo que me obrigava a ler mais que uma vez por dia. Local indígena à nossa frente, não existia qualquer aldeamento. Estávamos rodeados de mato e capim. Os cocoanas que conheciam bem o mato e as picadas a fundo. Surpreso fiquei pelo frenesim de um aglomerado de militares em termos demográficos que sempre correspondiam a qualquer situação. Quando parti para a guerra senti a ausência dos meus familiares, da minha namorada. Não foi fácil para a minha despedida. No dia em que recebia correio eram mais esperadas cartas e aerogramas. Era o único momento que me transportava para o mundo real. Senti uma grande saudade quando saía para o mato. As saudades apertavam. Colocava nas algibeiras do meu camuflado. Me sentava no mato, encostado ao mar, lia e relia. Era muito bom receber uma carta e, como prémio extra, uma fotografia no meio das folhas escritas. Não imaginas o silêncio. A minha imaginação voava de um momento para o outro e, por milagre, chegava a ouvir a tua voz. Sentir a tua respiração e o calor do teu corpo. Esta era a minha guerra e não a guerra das armas, mas a dos sentimentos. Através da correspondência, em pensamento regressava à velha casa dos teus pais e junto daquele velho portão em ferro onde jurámos um amor eterno e nos beijámos com muita ternura pela última vez. Quando parti para a guerra, foste tu que me ajudaste a regressar. Também me socorri em mentiras piedosas para te poupar ao sofrimento que em muitos casos seria insuportável de imaginar. Menti em muitas das cartas e aerogramas,
ou em quase todas. A verdade nunca foi dita na sua totalidade. Não ias compreender o que vivi e o que senti. A minha vivência passada pelo medo mais atroz, o de morrer, mas também pela grandiosidade de um entardecer quando o sol se escondia por trás de grandes embondeiros ou desaparecia na imensidão de uma grande planície. Moçambique trago-te agarrado, apesar das ausências, da distância, da guerra, do medo e da recordação de todos aqueles que não voltaram, aqueles jovens da minha idade. Texto de Bernardino Peixoto, anticombatente da Guerra do Ultramar em Moçambique, 1972 a 1974.